Muito boa noite, meus melhores cumprimentos a todos aqueles que me honram comparecendo a este nosso encontro quinzenal da série Caminhando pela Lei Civil 15, uma série que foi idealizada por uma registradora civil lá do estado do Ceará, doutora Thaís Castelo Branco, e que foi albergada pela ARPEM do estado de Goiás, a cujo presidente, o Dr. Alain Nogueira, e a sua vice-presidenta, estimada Evelyn Valente, eu apresento meus melhores cumprimentos. Vejo aqui algumas pessoas que me honram muitíssimo, de modo particular com sua presença. Temos até uma presença internacional hoje aqui. Fico muito grato, gente da Alemanha assistindo, né? Está vendo que há destas coisas. Bom, nós estamos, como de hábito, fazendo algumas incursões rememorativas na Lei de Registros Públicos. A ideia é esta, né? Repassar, e de vez em quando tropeçamos com alguma novidade. A novidade sobre a qual vamos tratar de falar, ainda que muito rapidamente hoje. Muito boa noite, doutora Isabela. Proveniente desta Lei 14.382 de 2022. Boa noite, doutora Mônica. Lei esta, 14.382, que provocou em muitos aspectos algumas, chamemos-las assim, perplexidades. Talvez seja um pouco exagerado que se possa dizer que este artigo que vai ser comentado hoje, o artigo 94A, tenha causado demasiada perplexidade, mas é um artigo que instiga algumas meditações em torno do tema, em torno desta relevância de levar para o registro civil o Instituto da União Estável. Nós vamos depois falar especificamente sobre o texto deste artigo 94A, incluído pela Lei 14.382 na Lei de Registros Públicos, mas eu queria, antes, entretanto, fazer uma breve consideração sobre algo que me chama muita atenção e que faz parte, ao fundo, da minha experiência atuando na esfera da jurisprudência administrativa aqui de São Paulo, nesta esfera da União Estável. Antes mesmo de ela ser designada assim, União Estável, que ocorreu com a vigência da Constituição Federal de 1988, parágrafo 3º do artigo 226. Por que razão? Vamos tratar de ver isso. Antes da Constituição, as pessoas que não se casavam podiam dividir-se em duas grandes correntes, por assim dizer, grosso modo, deixando de lado matizes, modulações nessas correntes. Uma primeira corrente era, no fundo, porta-voz de uma certa indiferença com temas ideológicos. Ou seja, eram pessoas que conviviam e que cuidavam de tentar acertar a situação daquilo que se chamava, então, frequentemente de sociedade de fato, em vista, especialmente, de questões patrimoniais. Problema de herança, problema de eventual dissolução da sociedade, cabimento ou não de benefícios previdenciários, cabimento ou não de pensão, etc. Outras pessoas, entretanto, de par também com estas preocupações, digamos, de caráter mais prático, efetivamente práticas, essas questões, sustentavam algumas questões de natureza ideológica. Mas aí se punha um tema interessante. Eram pessoas que por A ou por B, não importa aqui examinar as razões que tinham, que não concordavam com a ideia de uma instituição jurídica
a respeito dessa convivência? Quase sempre era a ideia de que o amor não comporta forma, o amor não comporta modos, o amor não comporta instituição, deve ser expresso de maneira livre. Isto, sobretudo, como sabem, provavelmente, isto vem especialmente do que ocorreu na década de 60 do século passado. Especialmente, quer dizer, um marco definidor da década de 60 do século passado foi a Revolução de Maio de 1968 na França, como sabem. E ali se pregava, na verdade, a ideia do chamado amor livre. O amor não pode ser circunscrito. O resultado dessa ideia era de que não poderia haver uma instituição de direitos, um estatuto jurídico que pusesse alguma trava, algum limite a esse amor livre. Mas vejam que isso levava a uma situação muito paradoxal, que eu tive várias vezes de enfrentar quando estava ainda atuando na jurisprudência administrativa de São Paulo. Era que se pedia, então, se apresentava, mas quase sempre para fins de registro no ofício de títulos e documentos, um acordo jurídico a respeito do amor livre. Com que, na verdade, do ponto de vista de contraste com a ideologia sustentada por esses conviventes, representava manifestamente um contrassenso. Ou seja, deixava de ser exatamente aquilo que se sustentava, o amor livre, para ser um amor regrado. Já dando, portanto, um primeiro sinal de que havia, costuma-se dizer, nós expulsamos a realidade pela porta e ela volta pela janela. Ou expulsamos pela janela e ela volta pela porta. Já estava a ver-se que era uma tentativa de remediar essa situação do amor livre, tratando de acercar o mais possível, pelo menos de algumas notas do casamento civil. Estamos falando aqui do casamento como realidade natural, reconhecida pelo Estado. Bom, esse fato se tornou, de algum modo, com uma modificação paulatina, mas de logo aparecida com a constitucionalização desta convivência por aquilo que, a partir da Constituição Federal de 1988, por força do seu parágrafo 3º do artigo 226, passou a designar-se como união estável, a ponto de que a expressão concubinato, que era então muito frequente, que se usava para também abrigar a situação do que hoje nós chamamos de união estável, ter sido, de algum modo, afastada, apartada bem claramente, pelo menos na linguagem jurídica, do conceito de união estável, até por força de uma determinação específica do nosso Código Civil, que ali remete à ideia de concubinato às relações não eventuais de pessoas impedidas de casar-se. Portanto, aqui deixando claro que se trata de uma distinção relativa ao tema da união estável. Então, aquilo que era antes da Constituição de 88 e designadamente antes do Código Civil de 2002, chamado normalmente de concubinato, passou a opor-se à ideia de designato. Professora Larice, boa noite. Pois é, doutora Mônica, de certo modo, erradamente, porque não muda essencialmente a natureza das coisas. Se a gente tem uma apreciação de natureza moral, que a ser julgada com rigor deveria, se isto for adotado nessa linha, também estender-se à união estável. Mas é preciso aqui compreender que nós estamos tratando de um tema, agora estritamente jurídico, que é uma designação. São pessoas impedidas de casar-se, aquelas que estão lá no rol dos impedimentos de 1521, e que, portanto, se vivem nessa situação concubinária. Muito bem. O fato, portanto, é que a Constituição indicou que poderia haver
essa situação de união estável, e o Código Civil de 2002, já antecedido, é bem verdade, de uma lei, a Lei 8.971, de 1994, e depois da Lei 9.278, de 1996, ambas revogadas ao menos em parte, essa é a opinião mais ou menos corrente na jurisprudência doutrinária e também na jurisprudência pretoriana, revogadas parcialmente. Isso tudo vai rematar com o Código Civil, cujos artigos 1723 a 1727 tratam da instituição da união estável. Muito bem. Exigindo, portanto, como todo mundo sabe, disso, né? Convivência pública, continuidade, estado de convivência duradoura e, além disso, o objetivo de construir família. A ideia da união estável foi a ideia de estender o conceito de família, a noção de família, para abranger também as situações daqueles que não se casam civilmente. Muito bem. Então a lei fala nos impedimentos, tem a feliz ideia de não determinar que as causas suspensivas do matrimônio impeçam a união estável, e até mesmo teve o cuidado, no Código Civil, de indicar supletivamente a ideia do regime de comunhão parcial de bens para o caso de os conviventes em união estável ou companheiros não indicarem regime diverso de natureza patrimonial. Muito bem. Posta essa situação, vem à luz o artigo 94A que nós temos comentado. Tudo isso é preâmbulo para a consideração breve desse artigo 94 que eu vou ler aqui. Os registros das sentenças declaratórias de reconhecimento e dissolução, bem como dos termos declaratórios formalizados perante o oficial do registro civil e das escrituras públicas declaratórias e dos distratos que envolvam união estável serão feitos no livro E do Registro Civil de Pessoas Naturais, em que os companheiros têm ou tiveram sua última residência. Aí depois vem a lista de indicações dos requisitos que nós vamos comentar. Mas de saída, começamos a ver aqui esta indicação do registro da sentença declaratória do reconhecimento e dissolução da união estável, já vamos falar dos termos também correspondentes, no registro civil, no livro E do registro civil. É interessante que nós pensemos que esse é talvez o acercamento mais claro da ideia de que a união estável não passa de ser quase um casamento civil sem celebração. Parece isso. Não é só que ele tenderá a converter-se em casamento, mas agora não se vê muito motivo para do ponto de vista civil, supondo que se trata exclusivamente disso, ou seja, que não se tenha a pretensão de casamento com caráter sacramental, né, do matrimônio sacramental, do ponto de vista civil, eu não entendo muito bem qual será efetivamente a distinção a fazer entre o casamento e a união estável. Então, são muito próximos esses estudos. No momento em que ingressa no registro civil, parece que o registrador dá conta exatamente desta imensa similitude dos institutos. Isso quer dizer, o casamento se faz e se registra no registro civil exatamente porque ele visa aqui uma série de elementos indicativos de Estado, indicativos de regime patrimonial, protetivo de filhos, etc. E a mesma coisa passa a ocorrer com a união estável. Diz-se, bom, mas já havia essa proteção. Sim, já havia essa proteção, mas agora essa proteção publiciza-se no registro civil, que é exatamente o repositório das situações matrimoniais civis. Então, parece pouco distinguível, ao fundo, a união estável, que já deixa de ser, nesse aspecto, uma união propensa à ideia do amor livre, já vinha com toda a previsão legislativa da Constituição e do Código Civil praticamente afastada essa ideia da união livre, e agora
com maior razão ao admitir-se a publicidade no mesmo local em que o casamento se registra, no registro civil das pessoas naturais. Agora surge também a ideia de um termo declaratório formalizado perante o oficial do registro civil. Bom, é mais uma vez aqui aquilo que eu venho indicando há bastante tempo, que é a chamada anarquia das funções extrajudiciais. Quer dizer isso, há tempos que o registrador de imóveis, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, por força de uma normativa, diga-se de passagem, do judiciário, hein? Do judiciário, não é lei, não é nada, um desses provimentos judiciais está obrigado a reconhecer firma nos requerimentos que são escritos, por óbvio, de averbação. Muito bem. Então, função notarial, reconhecimento de firma tipicamente é uma ata notarial. O próprio nome diz ata notarial, mas o registrador faz. O registrador também elabora títulos. Por exemplo, o da uso capião. E outro dia, a doutora Larissa, que está, para a honra minha, presente na aula, fez uma observação preciosa numa aula que ministrou por meio virtual lá para o estado do Ceará, de que também no caso da adjudicação compulsória está havendo isso, o registrador de imóveis é que faz o título. E aqui vamos ver, o oficial do registro recebe pessoas que ele vai ter que identificar de algum modo ou de outro, chame-se isso com as palavras exatas ou pretenda esconder-se o fato, ele vai ter que exercitar uma fé de conhecimento. Ora, a fé de conhecimento, ela é um dos privilégios, um dos predicados da atividade notarial. Ela só se estende muito parcialmente à atuação do escrivão do judicial, que no ambiente dos processos, em audiência, exerce fé de conhecimento. Fora isso, essa fé de conhecimento é típica, própria do notário. E o oficial do registro civil passará a exercer essa função, fazendo um termo declaratório. Eu não sei muito bem onde é que vai ficar, como é que livro vai, como vai ser feito, se vai ser feito em folha autônoma ou realmente vai compor, em vez de compor um processo, vai compor livro. Isso tudo vai depender de uma regulação. E esse termo, claro, não impede, pelo menos isso, né, que ao mesmo tempo os notários mantenham a possibilidade de fazer escritura pública declaratória da União e de seu distrato, porque só faltava que o notário também fosse proibido de fazer essas escrituras. Então, são essas confusões sobre as quais eu tenho sido um pouco desagradável ficar fazendo críticas, mas talvez seja preciso falar, né? Preciso falar antes que tudo vire uma coisa só, que tudo vire daqui a pouco algo que se faça por meio virtual, com um grande computador de grande porte situado em algum lugar aqui do país e pronto. Está resolvido, não precisa mais de cartório, não precisa mais de registro civil, não precisa mais de notas, não precisa de mais nada. São essas confusões que vêm ocorrendo. E nota que não é só isso, porque se nós pensarmos bem o que faz o registrador no processo de usucapião, e provavelmente vai atuar assim na adjudicação compulsória também, é exatamente a função do juiz. Porque a ideia da extrajudicialização, ou seja, de tirar do judiciário, não pode ser simplesmente uma forma de passar lide para os cartórios extrajudiciais ou dar funções de juiz ao extrajudicial. Então, se for esse o critério, daqui a pouco nós vamos começar a passar até temas de responsabilidade civil e tudo. É uma judicialização, no fundo. Em vez de ser uma extrajudicialização, é uma judicialização do extrajudicial. Então nós precisamos pensar bem e prudentemente, a doutrina precisa ser desenvolvida para que os legisladores compreendam o que está ocorrendo. Compreendam que está havendo uma desconstrução e uma atribuição de funções, a meu ver, de maneira
anarquizante. Bom, onde é que são feitos esses registros? No livro E do Registro Civil de Pessoas Naturais, em que os conviventes ou companheiros têm ou tiveram sua última residência. Então, o local de residência vai ditar a competência circunscritiva do registrador. Bom, o que vai constar no termo? A data do registro, o nome, o estado civil, a data de nascimento, a profissão, o número do cadastro das pessoas físicas e a residência dos dois companheiros. O nome dos pais dos companheiros, a data e cartório em que foram registrados os nascimentos. Aqui, curiosamente, falo das partes. Curioso, até agora eu vinha falando em companheiros, agora reincide num equívoco de chamar parte onde não há jurisdição contenciosa. Bom, data e cartório em que foram registrados os nascimentos dos companheiros, seus casamentos e uniões estáveis anteriores, bem como os óbitos de seus outros cônjuges ou companheiros, quando houver. É muito interessante esse quando houver, não é? É evidente que quer dizer quando houver. Data da sentença, trânsito e julgado da sentença e vara em nome do juiz que a proferiu, quando for o caso, porque pode dar-se que seja mero problema de termo. Regime de bens. E aqui lembremos mais uma vez que, embora possa haver acordo quanto ao regime de bens, aqui faço um parêntese, prevalece ou tem prevalecido, mas não há margem de discussão, o impedimento relativo à adoção do regime diverso do obrigatório, naqueles casos em que para o casamento se exige esse regime, o que me parece muito lógico. O argumento contrário é de que a lei não previu necessariamente isto, mas o fato é que as situações são muito assemelhadas e seria, na verdade, uma forma de evasão de que é defeso o regime de bens, por exemplo, de alguém com mais de 70 anos, ser diverso de separação obrigatória no casamento, mediante um recurso da união estável, favorecendo a união estável. Nome que os companheiros passam a ter em virtude da união estável. Muito bem. Aqui eu paro para fazer o seguinte. Há tempos atrás, um desembargador aqui de São Paulo, que é muito meu amigo, é muito atilado, tem umas observações muito agudas, me disse o seguinte: olha, hoje é muito mais barato fazer união estável do que o casamento, né? Isso é no tempo ainda que os editais eram publicados ainda em papel, aquela coisa assim. Então, há realmente uma forma econômica, uma certa pressão econômica favorecendo a união estável. Se nós ainda formos favorecer a união estável com a possibilidade de violar o regime obrigatório de bens que seria exigido para o casamento, então, logo mais não teremos mais casamentos civis. Aliás, caiu muito o número de casamentos civis, de acordo com o noticiário de imprensa especializada, isso precisaria ser visto, e ao revés, cresceu o número de uniões estáveis, exatamente porque do ponto de vista econômico parece mais simples. Sem contar que ao fundo é um certo descrédito com a instituição matrimonial por força do clima geral em que vivemos na sociedade ocidental contemporânea. Bom, prosseguindo. Parágrafo 1º diz o seguinte: não poderá ser promovido, não poderá ser promovido, vou tomar um pouco de água aqui porque bem, não poderá ser promovido o registro no livro E, já vimos, da união estável de pessoas casadas. Pessoas casadas. Bom, até porque isto eu volto depois a falar do regime de bens, doutora Mônica.
voltando, não poderia ser pessoas casadas, porque há um impedimento na forma da lei. Mas aqui vem a novidade, porque a separação de fato não impede a união estável, mas impede o registro da união estável. A própria lei diz assim: não poderá ser promovido o registro no livro E de união estável de pessoas casadas, ainda que separadas de fato, exceto se separadas judicialmente ou extrajudicialmente. Então, as pessoas casadas que estejam separadas judicialmente ou extrajudicialmente poderão registrar a união estável no registro civil. Ou se a declaração da união estável decorrer de sentença judicial transitada em julgado. É interessante isto, porque pode dar-se, para não enfrentar também uma solução judicial, mas um juiz que declara a existência da união estável, embora a separação seja de fato, por exemplo. Isso é um entendimento. Depois fala das sentenças estrangeiras, etc. Isso tudo são peculiaridades que não há necessidade de que nós tratemos disso aqui, dado o caráter de brevidade desta nossa exposição. Bom, vamos ver a observação da doutora Mônica, que sumiu em parte da tela, mas pelo que eu estou vendo, ela fala na obrigatoriedade, se ela acha que a obrigatoriedade de constar o regime de bens não desvirtuaria o instituto. Diz ela, a união estável deveria ser somente uma união de fato. Da forma atual não há mais diferença com o casamento. Voltamos a isso, doutora Mônica. Fundamentalmente, essa ideia de que a união estável representaria só uma união de fato corresponde, numa certa medida, àquilo que antigamente se sustentava, ou seja, é uma sociedade de fato. E, portanto, nós vamos apurar na sociedade de fato sobre o esforço comum, problema do patrimônio, aferir caso a caso. E aqui, em certas situações, nem se impede essa aferição. Ou seja, o fato de não se ter registrado, por exemplo, uma união estável, não impede que se faça judicialmente, claro, uma apuração, em certos casos, do esforço comum para a formação do patrimônio. Mas o que aconteceu na legislação brasileira foi que a antiga ideia da união estável, hoje nós chamamos de união estável, como representativa de uma união livre, ou seja, a ideia do amor livre que vinha lá da década de 60 do século passado, foi se chocando com a realidade. Olha. Tá muito bom. Amor livre, ótimo, ótimo. 40 anos de amor livre, sem aspectos jurídicos. Aí dá-se a separação. E depois dessa separação, não se sabe, tema pensional, tema de sucessão hereditária, mais alargadamente as questões previdenciárias relativas a pensionamento também. Bom, diante dessa situação, houve uma tendência, é uma instituição chamada instituição shadow, ou seja, uma instituição sombra do casamento. Mas então vamos juridicizar de algum modo. E essa juridicização foi sendo feita paulatinamente. Já na Constituição se previu, o Código Civil foi adiante, houve legislação previdenciária a respeito do assunto, houve um cuidado em relação aos filhos, etc. E vai chegando um momento em que efetivamente se aproxima da instituição do casamento. Praticamente não há grande diferença, pode dizer que é quase um casamento civil. Diante disso, o que se pretendeu, penso eu que foi assim, o que se pretendeu já no Código Civil, se pretendeu o seguinte: olha, vocês fiquem à vontade para fazer o pacto patrimonial que vocês queiram. Pode fazer. Quer fazer regime de comunhão universal, façam. Quer fazer regime de separação, façam. Agora, se vocês não fizerem, faço eu, legislador, aqui a indicação do regime a adotar-se. Por quê? Exatamente porque a realidade cobrou a necessidade de socorrer essas situações. Claro, poderia dizer, bom, mas nós podíamos deixar tudo para um exame na via judicional, no campo da sociedade de fato, como pode ocorrer uma sociedade de fato, por exemplo, entre irmãos, entre
de cunhados, por exemplo. Bom, olha, consogros fazem emocionar de fato, não necessariamente, portanto, de convivência, chamemos assim, matrimonial, conjugal, coisa que vale. Bom, mas isso, vejam e sobretudo se nós atendemos ao fato de que, volto a dizer, isso precisaria ser examinado, porque eu li isso nesses escritos que se dizem especializados em matéria de direitos, preciso apurar. As estatísticas no Brasil e coletas de dados são sempre complicadas. Precisaria ver se o IBGE já está atualizado ou não, mas tudo leva a crer que houve um crescimento muito grande dos casos de união estável. Eu tenho visto, até mesmo por conversas domésticas, né, de que as pessoas não se casam mais. Quando se casam, na verdade, está chamado de casamentos na praia, em que se chamam ou uma empresa especializada em casamento na praia, ou então se chama um guru qualquer, e ali se faz uma cerimônia. Cerimônia precisa haver. Mas não se toma nenhuma providência de natureza jurídica e muito menos de natureza sacramental. Bom, diante desse quadro, me parece que nós levaríamos, se virasse sócio de fato, como era antigamente, nós íamos ter uma explosão de casos no judiciário. E aí, quanto tempo haveria para resolver-se uma situação como essa? Num caso brasileiro, que nós temos 4 instâncias julgadoras, etc. Então, diante desta situação, parece-me que foi prudente a atitude do legislador de adotar um regime subsidiário. Agora, note-se que isto beneficia sobretudo quem trata de estabelecer um pacto escrito a respeito do assunto, seja que leve ao registro civil, seja que como antes leva, por exemplo, um título de documento ou guarde em casa, para na devida altura exibir esse pacto. O instrumento particular é um instrumento público, mas um pacto. E não vai resolver a situação daqueles que não fizerem isso. Porque esses vão ter de debater a existência da união estável ou não. E pelo menos vão ficar com uma certa salvaguarda de um regime supletivo, um regime parcial de bens, exatamente a divisão dos bens, se não houver a adoção literal, escrita de um regime. Parece que, enfim, nós estamos enfrentando, isso costuma ser assim, né? Criam-se instituições sombra e outras, né? Instituições que são paralelas às existentes. E depois essas instituições que começam por ser instituições de fato e que muitas vezes proclamam a necessidade de sua liberdade, de atuar com liberdade, não, como no caso disso, né? Nós queremos o amor livre. Queremos adotar a ideia de que não haja regras, né? Como se dizia com aquela frase obviamente contraditória desse período da Revolução de Maio de 68 na França, é proibido proibir. Então, não caberia. Olha, eu lamento aqui, eu não sei como está chovendo, doutora Ângela. Primeiro, meus cumprimentos, espero que Santos esteja bem. Como está chovendo, pode ser que tenha caído realmente. O sinal para mim está bem, não está me dando indicação de que o sinal está caindo daqui, mas peço desculpas se por acaso não estou sendo bem ouvido. Bem, e com isso nós hoje concluímos a nossa exposição sobre o artigo 94A da Lei de Registros Públicos, né? Artigo que foi instituído pela Lei 14.382 de 2022. A doutora Mônica está dizendo que o sinal na Alemanha está bem. O sinal está bem. Ótimo. Sinal que o problema é doméstico nosso aqui, doutora Ângela. O problema é do sinal brasileiro. Parece que no exterior a coisa anda melhor. Bom, de toda sorte, eu quero agradecer a ARPEN do Estado de Goiás, na pessoa do seu presidente, do doutor Bruno Nogueira, da doutora Evelyn Valente, vice-presidente da entidade, minha estimada amiga. E agradecer muitíssimo aqueles que têm participado desta aula. Esta aula tem uma vantagem em relação
as que eu tenho ministrado para a Norégia do Paraná e a Academia Paranaense, porque eu recebo os comentários ainda na tela, quando estou falando. Nas outras aulas, pelo menos eu não tenho habilidade para ver os comentários na hora que eu estou. E isso permite entabular um certo diálogo, que é muito bom, levantar uma questão que eu deixei de tratar, corrigir-me de algum equívoco, etc. Isso torna a aula um pouco mais vívida, no momento em que está todo mundo fazendo live, que vai caindo a frequência. Eu agradeço, Isabela, muito obrigado. E recomende-me a Mayra, por favor, viu? A Mayra é uma sobrinha da Isabela, que de vez em quando resolveu aparecer, embora muito menina ainda, resolveu aparecer aqui, formando um fã-clube mirim dessas nossas aulas. Então, um abraço aí para a Mayra. Eu quero desejar a todos, hoje é a última aula desse ano 2022, aliás, é a última mesmo. Agora, até o final do ano, não terei outras aulas, a não ser que a doutora Mônica queira que eu faça alguma apresentação extra lá para falar do Natal ou coisa que valha na página lá da Academia Paranaense. Então eu quero desejar a todos aqueles que me têm dado aqui essa honrosa audição os votos de um santo e Feliz Natal de Nosso Senhor. Que o ano de 2023 também seja, na medida do possível, um bom ano para todos nós, para todos os seus familiares, e que Deus a todos nos guarde e nos dê a oportunidade de novos encontros. Então, Mayra, um abraço, Mayra. Pode ser, doutora Mônica, que eu, então, entre o dia 25 e o dia, mais exatamente, entre o dia 26 e o final do ano, eu falo alguma coisa, quem sabe alguma referência que esse período autoriza entre cultura, religião e direito. Quem sabe? Muito obrigado a todos e, mais uma vez, obrigado à Arpem do Estado de Goiás pelo apoio que dá a esses nossos encontros.